Mas eu quero também contar um caso desse de carona, né? Tem vários, mas alguns que me marcaram muito foi de uma vez que também foi descendo, pegando uma carona, um rapaz de uns 35 anos, eu vi que tinha uma cadeirinha de criança. Eu disse, você tem uma filha? Ele disse, eu tenho, mas eu estou me separando da minha esposa. Sim, do nada, estou me separando. Eu falei, mas como assim? Tu tá te separando? Porque, olha, na fé Bahá'í tem um ano de paciência, aquela coisa toda. Aí comecei a falar. Ele ficou assim, interessadíssimo, tadinho, só para te encurtar. Eu disse, olha, eu tô indo na casa da Marcela, aquela Marcela, a primeira Bahá'í, que eu tô dando o livro 1 para ela e para os filhos dela. Você não quer conhecer e também participar? Ele falou, sim. Naquela mesma noite, Marcela estava me esperando num ponto para me levar para a casa dela, numa tipo uma padaria. Apresentei ele, eu disse, olha, esse rapaz também quer fazer livro 1, tudo bem? Eu convidar ele para sua casa? Falou, lógico que sim, viraram grandes amigos, fizeram livro 1 juntos. Olha que coisa. Ele acabou se separando da esposa, mas, É. sabe, eu quero dizer assim, ó, que a gente tem que ter olhos para Hoje, ver que oportunidade a gente pode entrar com a fé. Caso a gente não fala de conversa significativa, como é que a gente vai ter conversa significativa? É prestando atenção em qualquer coisa. hoje, Luz, é incrível como é que a gente está sintonizado. Outro dia, eu já tem algum tempo, alguns meses, eu estava falando exatamente isso. Só que eu falei com Fátima, esposa do João, aqui de Mojimirim, que você e muitos conhecem. Eu estava falando isso, que para a gente falar de Bahá'u'lláh, qualquer coisa serve de motivo. Não precisa. E se a pessoa está calada, você pode criar uma situação. E aí ela falou: mas será? Qualquer conversa assim. Às vezes tem situações que não dá para você falar de Bahá'u'lláh. Falei: olha, eu não conheço ainda essa. Eu também não. Eu não Eu conheço também essa não. situação. Aí, pronto, passou alguns dias, está eu, Rafael e Raul no barbeiro, cortando cabelo. E aí, então, porque esse barbeiro ele é com hora marcada. Você marca a hora e vai. Aí não tem aquele negócio de ficar esperando. Só que éramos três para cortar o cabelo. Só alguns anos atrás, antes da pandemia. Aí estamos lá, nós três, e Raul cortando o cabelo. E Raul tem menos cabelo do que nós três. Então, o dele era mais rapidinho. Tá ficando carequinha. Tá ficando carequinha. Aí entra um cara, e barbeiro, cabeleireiro masculino, tem sempre revista Playboy, né? Aí o cara vai pega uma revista Playboy para esperar ver, porque ele chegou mais cedo do que o horário dele. Eu Hum. falei, Carlinhos, falando com o barbeiro, Carlinhos, cheguei mais cedo, mas não tem problema, vou ficar fazendo uma leitura, uma atualização da leitura. E pegou uma revista Playboy com três mulheres peladas na capa. E mostrou para mim a revista. E falou assim: olha que coisa mais linda. Aí eu olhei para a revista, falei assim: tem gente que não gosta. Ah, E todo mundo riu. Aí Rafael me deu uma olhada, aquela olhada de filho para pai, que só no olhar comunica. Ele deu aquela olhada assim: fala de Bahá'u'lláh para esse. Jesus do céu, eu li essa mensagem dele. Fala de Bahá'u'lláh agora. Eu como que falei, tu vai falar? pois é, escuta. Aí o homem senta do meu lado. Aí ele outra vez repete: tem gente que não gosta, né? Eu falei: pois é, tem gente que não gosta. Você sabe de uma coisa? Eu fui gerente da editora Abril, do departamento de assinatura de revista em Juiz de Fora. Só sabe que essa revista Playboy tem um setor de restaurantes e bares e de turismo maravilhosa. Muita gente assina por causa dessa matéria. Agora, é claro que o que atrai são as moças com pouca ou nenhuma roupa. Mas hoje já nem atrai tanto, porque hoje está tão banalizado isso, né? E começamos a conversar sobre isso. Ele falou: pois é, mas olha que coisa linda. Eu falei: você sabe, o senhor sabia que essas moças, tem uma na época, aí citei lá o período, foi meados dos anos 80, uma moça dessa, para posar nua na Playboy, ela recebeu o equivalente ao dinheiro para comprar um apartamento em São Paulo. E, às vezes, ainda sobrava para comprar um carro. Era muito dinheiro. Então, se a moça era simplesmente um corpo simplesmente bonito,
já era suficiente para ela ajudar a família dela. E começamos a conversar. E falou, mas se fosse na Europa, a coisa seria diferente. Falei, porque as questões morais, questão de ética, né? E hoje o mundo está tão complicado, porque, por exemplo, o senhor está vendo três moças bonitas, realmente, com um corpo escultural. Mas você já pensou se fosse sua filha? Né? Talvez a gente não ia se sentir tão bem ou se fosse uma irmã da gente, porque hoje a questão moral, eu comecei a falar sobre questões morais. Ele falou, hoje o mundo está acabado, hoje o mundo pronto, não tem mais cura. Eu falei, eu acho que tem, e foi devagarzinho entrando na fé Bahá'í. Quando eu claro. entrei na fé Bahá'í, ele falou, eu conheço a família Soltani, Ah, eles não são dessa religião? Eu falei, são. pronto. E aí, pronto, falamos sobre a fé, dei folheto, fui no carro, busquei um folhetinho que eu tenho. Na época a gente tinha Fireside nas quintas-feiras, né? E eu era o responsável de abrir a sede. Aí eu tinha um folhetinho com endereço, horário e tal. E o dia que o senhor quiser aparecer, eu e minha esposa estamos sempre lá. E aí dei para ele, ele agradeceu e tal. Aí eu olhei para o Rafael com um olhar assim de tomou distraído. Isso. É possível, Jesus, é possível. Eu concordo com você, tudo, que seja futebol, que seja festa, que seja isso, tem como você, aos poucos, começar a conversar e aí vai tirar um gancho.